Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Hoje, especialmente, o nosso programa não irá ao ar na quarta-feira, às 18 horas, como de costume. É um programa especial. Você acompanha o futebol, você gosta de futebol e você acha que o estádio de futebol é um espaço para você desabafar? Você passou a semana enfrentando dificuldades, problemas no trabalho ou em qualquer outro espaço. Chega o domingo, o seu time vai jogar. Você coloca a camisa do seu clube e vai para o estádio e diz: Eu vou para o estádio porque lá eu desabafo. Eu posso gritar, eu posso botar para fora todas as minhas frustrações. Mas será que você pode agredir as pessoas? Será que você pode agredir o árbitro de futebol quando ele comete um erro, quando ele marca uma falta contra o seu time que você acha que não foi, um pênalti? E um jogador, seja do seu time ou do time adversário, quando faz uma falta, quando comemora um gol que vai para a sua torcida ou para a torcida adversária, quando faz dancinha, e você tem o direito de chegar, gritar e agredir esse jogador pelo simples fato dele estar comemorando ou por ser negro? Vocês têm acompanhado os noticiários e sabem exatamente o que está vivendo o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, da Espanha. Mas não é só Vinícius Júnior que sofre preconceito e agressões racistas na Espanha. Outros jogadores e até jogadoras de futebol e outros esportes também sofrem com o preconceito racial. Não saia daí. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o racismo e sobre o comportamento de torcedores e torcedoras nos estádios que chegam a agredir jogadores ou jogadoras em partidas de futebol ou outras atividades. No programa de hoje, nós iremos conversar mais uma vez com o nosso querido amigo Tobias Arruda Queiroz. É professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em serviço social e desenvolvimento social. Tobias é graduado em comunicação social na habilitação jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. Ele tem especialização em jornalismo cultural pela FIP, Paraíba, e mestrado em estudos da mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tobias é doutor em comunicação através do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e foi pesquisador visitante bolsista CAPES da Universidade do Porto. Dentre outras obras, no seu trabalho de pesquisa, nós temos Você Vai Continuar Vivendo da Música e Pandemônios e Notívagos, são obras do professor e jornalista Tobias. Tobias, muito obrigado. Eu tirei você de sua atividade na universidade para bater esse papo. Mas é sempre bom estar com você, é sempre bom ouvi-lo sobre diversos temas. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre futebol e, em especial, as torcidas e, dentro das torcidas, aqueles ou aquelas que agridem os, os sujeitos, os atletas, os árbitros e por aí vai. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Lemuel. Sempre um prazer conversar contigo. Eu aprendo muito também quando eu recebo convite. Eu sempre paro para dar uma reforçadazinha nos meus estudos, para conversar com você. Aprendo também assistindo o seu programa e estamos aqui à disposição para todo mundo participar e aprender conjuntamente.
Tobias, você tem acompanhado, o Brasil todo tem acompanhado, e o mundo despertou para um tema relevante, apesar de um tema triste, que nós não precisaríamos mais estar batendo nessa tecla. É o racismo no futebol. Como você vê essa situação do Vinícius Júnior do Real Madrid e as agressões que ele tem sofrido pelas Uhum. torcidas adversárias do Real Madrid? Eu vejo dois movimentos a priori aí, Lemuel. Eu acho que o primeiro é o seguinte: a gente tem que lembrar e enfatizar que a gente está falando da Espanha, né, que fez parte lá da, do Império Ibérico, que se uniu com Portugal, e tem que lembrar também que foi a Espanha que ela inventou a questão do tráfico, né? O tráfico negreiro foi capitaneado tanto pela Espanha quanto por Portugal. Então a gente tem, historicamente, já você sabe mais do que eu, um lastro que faz com que culturalmente essa forma social racista ela seja permeada e seja atravessada de gerações e gerações e seja reforçada constantemente. O que aconteceu com Vinícius Júnior, ele colocou uma das suas respostas, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Também não foi somente com ele, já aconteceu com outros jogadores, como Roberto Carlos, já aconteceu com outros jogadores também, não de nacionalidade brasileira, mas também de outras nacionalidades, principalmente as africanas. E o que a gente observa é essa repetição constante de algo que a própria Espanha nega-se em fazer. A gente está falando da Europa. A Europa, ela não fez ainda um exame de consciência a partir das suas questões escravocratas, nem a Inglaterra devolveu os artefatos que foram literalmente saqueados das suas ex-colônias africanas. Portugal, ela não se desculpou, não se refez nesse sentido, e a Espanha também. Levando isso em consideração, as instituições também não. Então, isso fica sempre reverberando dentro do Estado, que o Estado faz parte do que a gente entende como sociedade, né? Então, ela não é um mundo à parte. Ela sempre está ali negociando, sempre está presente e tudo. Você falou aí de Vinícius, Roberto Carlos. Aí eu lembrei aqui também que tem um, acho que é camaronês, o Samuel Eto'o, que eu Eto'o. lembro que quando ele É. jogava, ele também sofria esse tipo de preconceito. E ele chegou a comentar esses dias de que a forma como ele reagia a essas agressões era ignorar. Tá. Bom, ignorar uma agressão é uma forma de reagir. Mas Vinícius Júnior, ao contrário de Samuel Eto'o e outros jogadores, fez algo que, ao meu ver, foi positivo. Isso, Encarou, sim. desafiou e está Isso, lutando contra esse tipo de comportamento. Claro que cada jogador tem sua forma de agir, mas quando você isso. silencia a uma agressão racista, você está dando margem para que essa agressão continue. Se você reage como Júnior, as agressões podem até aumentar, mas as instituições são provocadas. E quando as instituições são provocadas, seja dentro da Espanha ou fora, como foi a reação, por exemplo, do presidente Lula, que estava lá no Japão e imediatamente se pronunciou contra isso. Esses Hum, dois tipos de comportamento de jogadores como Samuel Eto'o, eu citei Eto'o, mas outros jogadores também colocaram isso, de ignorar, de silenciar. E a tá. reação de Vinícius de se contrapor, né? Como é que você avalia essas duas posturas? Bem importante esse ponto, Lemuel, mas eu acho que eu vou complexificar um pouco mais esse desenrolar, esse raciocínio. A gente tem que lembrar o seguinte: as manifestações racistas, principalmente no âmbito coletivo, como a gente testemunhou com o Vinícius Júnior, ela tem uma função social política. Essa função social política, ela passa, entre outras coisas, principalmente pela necessidade de reafirmar o poder dos racistas, porque é uma esfera pública mediatizada que está falando para um público de dezenas de milhares ali naquele entorno, mas também vai reverberar
mediaticamente, tanto nas TVs quanto em outras mídias e também na internet. Então, essa manifestação coletiva, ela tem, entre outras coisas, esse papel político. A gente tá querendo gritar, xingar, bater, humilhar, atirar, e dizer para aquela pessoa que ela é incivilizada, que ela é violenta e que ela merece ser tratada daquela forma, ou seja, né, um jogo político. Mas também tem uma outra função, e essa outra função vai no ponto que você falou. Quando a gente presencia isso de uma maneira explícita, que nem sempre é explícito, né? A gente tem que lembrar disso. A gente tem que trazer à tona que uma outra função política desses ataques é gerar desesperança e medo no coletivo. Então, imagine, você está dentro de um estádio onde tem 30, 40, 50, 60 mil pessoas te agredindo de uma maneira virulenta, e essa função política desse ataque, ele está querendo dizer o seguinte: olha, você pode sofrer esse ataque, você está sendo vulnerabilizado, e isso é um ato contínuo e também intergeracional, porque ali tem pessoas de várias idades, crianças, adolescentes e adultos. E essa ação de gerar desesperança e medo no coletivo, ela tem um efeito colateral, que é fazer com que não haja reação por parte da pessoa que está sendo vitimizada, que está sendo violentada, que está sendo agredida, que está sendo humilhada. Então, esse jogo de mostrar o poder, gerar desesperança, ela gera também essas outras frentes. O silenciamento é uma forma também de você ir contra o racismo, mas é também uma forma é um dispositivo de defesa e de existência. Eu me lembro que eu assisti uma entrevista do goleiro Aranha. Ele foi jogar no Grêmio, ele teve aquele ataque racista lá da torcida do Grêmio. Ele, depois daquele ato que ele denunciou, a carreira dele ficou toda bagunçada. Grafite, na época do São Paulo, que é em Santa Cruz, que é o time que eu gosto muito, ele denunciou o racismo e ele deu uma entrevista. Depois que eu fiz aquilo, que eu denunciei, a minha carreira não foi mais a mesma. Então existe esse jogo de poder, esse jogo dessa função social do racismo, de isolamento. Então, Vinícius só fez isso porque é Vinícius Júnior, né? Ele tem uma inteligência emocional e uma capacidade acima da média. Ele fez isso porque é um dos melhores jogadores do mundo. Ele fez isso porque ele está no maior time do mundo e da Europa, que tem muito dinheiro. Então, são vários fatores que ele fez com que isso não atingisse ele de uma forma que fosse um jogador mediano, que fosse um jogador que não tivesse o poder que ele tem e que não tivesse a cabeça que ele tem para enfrentar essas ações políticas que o racismo coloca. E quando eu falo isso, assim, não é colocando Vinícius Júnior como uma estrutura que não pode sofrer, não. A gente tem que lembrar e tem que procurar saber como é que ele está nesses momentos. Não é porque ele enfrentou que ele está acima de A ou de B. Não. Ele também é humano, ele também sente, ele também tem os seus impactos. E você reagir ou não reagir, tem esse jogo político de sobrevivência, dispositivo de poder e também uma maturidade emocional para lidar com tanta violência que você vai sentir pela frente. Eu li essa semana uma entrevista com Reinaldo. Você que é jovem, você que tem talvez 20 anos, 30 anos, não tenha conhecido Reinaldo. Reinaldo foi centroavante do Atlético Mineiro nos anos 80, um grande jogador, politizado, e ele comemorava os gols do Atlético erguendo a mão em punhos, e era contra, era uma forma de criticar, de negar o regime militar e qualquer regime autoritário. Reinaldo entrou para a história não só pelo grande futebol que ele apresentava, mas também pelos seus posicionamentos políticos, assim como Sócrates, Casagrande e outros grandes jogadores que nós já tivemos aqui no Brasil. E Reinaldo sugeriu que os jogadores comemorassem os gols com o punho cerrado contra o racismo no futebol. E o Paulinho, do Atlético Mineiro, também, no jogo agora contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, assim o fez, né? E outros jogadores, outros times têm demonstrado
apoio e um discurso e ações muito firmes em relação a isso. Mas é uma luta que vai demorar muito, porque, como você bem disse, 30, 40, 50 mil torcedores no estádio, aquilo sendo mostrado nas redes sociais, na televisão. Então, contribui negativamente para isso ampliar. Tobias, o estádio de futebol vale tudo para o torcedor? É um espaço para você botar para fora as suas frustrações e, muitas vezes, aquilo que a gente chama de cansaço da semana, vou botar para fora, vou desabafar, né? Lá, quando você desabafa, às vezes sai um pouquinho do seu racismo, né? Do seu preconceito. O estádio é um espaço para você botar para fora os seus desencantos e suas frustrações? É, o estádio, a gente tem que fazer um exercício do que o estádio, ele é uma extensão realmente do que ocorre na sociedade. Então, o que aquelas pessoas fazem no estádio, elas possivelmente não fazem de uma forma tão explícita no seu dia a dia, porque ela se beneficia de uma possível invisibilidade dentro da multidão. Então, você quer conhecer realmente determinados perfis de pessoas, ou você dá poder para ela, ou dá o poder da invisibilidade. Ou você dá, né, um campo de mando, de poder ideológico, ou você dá o poder da invisibilidade. Quando você está no meio de 40, 50 mil pessoas, tem-se a impressão de que eu estou invisível nisso aqui, então eu vou colocar para fora todos os meus e as minhas frustrações, agressões e violências para fora, porque dentro da sociedade, algumas vezes eu sou limitado quanto a isso. Mas no estádio, ela reverbera aquilo que a sociedade é. Muitas pessoas ficam criticando, por exemplo, o Big Brother. Ah, eu não vou assistir o Big Brother, só tem isso, mas tudo que acontece no Big Brother acontece no nosso dia a dia, acontece na sociedade, não tem para onde correr. O que acontece no estádio também acontece no nosso dia a dia. Uma pessoa negra. Eu fui para agora o jogo do Potiguar e Santa Cruz, que eu sou torcedor de Santa Cruz, já, sofredor, quarta divisão. Eu fiquei impressionado, assim, era muitos gritos homofóbicos, assim, extremamente, muitos, muitos. Não tinham gritos racistas, mas tinham muitos gritos homofóbicos e violentos, assim. E eu fiquei na torcida do Santa Cruz. E a torcida do Santa Cruz, da Inferno Coral, principalmente a que estava aqui presente, um bom número, ela é ela é periferizada, ela é composta pela maioria de pessoas negras, mas ainda se utiliza de um sistema de oprimir porque está sendo oprimida. Então, aquela máxima de Paulo Freire, ela não foi posta em prática para essa população que vive à margem. Não é uma justificativa, é uma contextualização. Porque em nenhum momento, em nenhuma hipótese, sobre nenhuma condição, ninguém tem o direito de agredir uma outra pessoa, seja lá qual for o motivo. Estamos conversando com Tobias Arruda Queiroz, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Social da UERN, sobre racismo no futebol. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora ou que está desde o início do programa, mas que ainda não está inscrito no canal. Eu vou pedir duas coisas. Primeiro, se inscreva no canal, dê o seu like, acione o sino e receba semanalmente as notificações do nosso programa. O nosso programa ele vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas. Excepcionalmente, este não está na quarta-feira, por ser uma temática voltada para o que está ocorrendo com o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid. O segundo pedido é para você divulgar, compartilhar nos grupos que você faz parte. Grupo dos amigos, da família, da escola, da igreja, do trabalho. Dessa maneira, você está fortalecendo a mídia alternativa. E é preciso que se fortaleça, porque a mídia alternativa, claro, nem todos os canais, têm um projeto de democratizar a informação, de fortalecer a informação através de outros meios de comunicação.
Isso você estará fortalecendo o nosso trabalho. Nós estamos bem próximo de atingir a nossa primeira meta, 1.000 inscritos. E a sua inscrição poderá colaborar e fortalecer o nosso trabalho. Tobias, eu ouvi de um jornalista da Band News, num dos programas da Band News, onde ele disse que talvez, ele não afirma, mas hipoteticamente, uma das formas de tentar resolver, ou um passo para se resolver essa questão, seria atingir o bolso dos patrocinadores. Qual foi, qual desses grandes patrocinadores que reagiram sobre essa questão de Vinícius? Eu não vi, pelo menos até agora, não vi nenhuma dessas grandes patrocinadoras, não vou citar nomes aqui, mas a gente sabe dos bilhões e bilhões de dólares que estão em jogo aí. Eu não vi nenhuma ou nenhum patrocinador. Nós vimos o próprio presidente da La Liga espanhol fazer uma crítica a Vinícius. E depois, essa semana, voltou atrás. Aquele velho discurso, não era minha intenção, que a gente conhece muito bem, porque nós passamos e continuamos passando no Brasil com discursos de agressão, e quando vem a reação, o agressor diz: desculpe, não era minha intenção, você entendeu errado, e por aí vai, e assim ele vai tentando convencer os agredidos e agredidas de que ele não é um agressor. Ele tem até um amigo assim, uma amiga assim, um parente assim. Esse velho discurso que não cola, mas que eles insistem em afetar. Você acha que atingir o bolso dos patrocinadores seria uma medida viável, pelo menos para começar a reverter esse quadro? Seria uma das, tá? Eu acho que não somente, porque como o racismo ele é extremamente complexo e ele atua em várias camadas dentro da sociedade, muitas das camadas a gente não enxerga, se a gente focar em apenas uma ou duas estratégias, ela não é eficiente. Então tem que buscar diversificar, tem que buscar atuar de várias frentes. Eu me lembro muito que o Martin Luther King, ele tinha uma postura pacífica, né, pacificadora de luta contra o racismo. O Malcolm X, não. Malcolm X disse que sem a violência, sem a atenção, não tem como você lutar contra o racismo. E eu vejo hoje, né, afastado do tempo das discussões contemporâneas deles, que nem o outro está errado. Eu acho que os dois estão certos e a gente tem que atuar em várias frentes. O bolso, hoje, nos tempos capitalistas, ele é um ponto neofrágico que tem que ser atingido, mas não somente. Se a gente colocar no bolso, mas não colocar nas instituições organizadoras de eventos, se a gente não fizer um trabalho de base, se a gente também não atuar de outras formas, não reagir de uma forma, às vezes, enfática, e assim, são várias coisas, a gente não vai conseguir também avançar nessa pauta. E olhe que, mesmo fazendo tudo isso que eu estou falando, também há um grande risco de não avançar nas pautas, porque tudo isso não depende das pessoas negras, depende das pessoas brancas. Então, por mais que a gente faça alguma coisa enquanto pessoa negra, se a pessoa branca ela não tiver uma consciência, a iniciativa de pensar sobre, nada vai mudar. Tem outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, ó. Eu estava falando ali atrás sobre a função política, né, de ataques racistas, né, que é de você reafirmar poder, de você gerar desesperança. E dentro dessa desesperança tem o que você comentou. Quem reage tem uma estratégia clássica: desqualificar e acusar a vítima de ser responsável pela violência. Sempre é assim, sempre. Inverte-se. Teve até uma repórter que perguntou para Vini Júnior se ele não iria pedir desculpas à torcida do Valência porque ele provocou a torcida do Valência. Ele, hã? Você era um tonto? Você é otário fazer uma pergunta dessa? O Javier Tebas, que você comentou, ele falou, foi na mesma ordem. Então, a estratégia sempre é essa, de inverter os polos. E como a gente está numa sociedade que é aqui e lá estruturada racialmente, nossas relações sociais, elas também são racialmente estruturadas. Então, se uma pessoa branca que está ali no campo de poder,
ela inverte e tenta acusar a vítima de ser protagonista da violência racista da qual ela sofreu, por a gente viver dentro de uma sociedade que tem as estruturas sociais baseadas na cor da pele, as pessoas brancas vão dar mais voz e vez a ele, e não à vítima. E quando eu falo assim, isso se repete para questões de gênero, questões de sexualidade e questões de qualquer outro tipo de opressão, inclusive indígena. A matriz da opressão é a mesma e o modus operandi também é o mesmo. Sempre tenta inverter esses polos. Por isso que a gente Interessante. tende também, Lemuel, porque algumas pessoas silenciam, né? É Porque se verdade. você não tiver um lastro mínimo que te dê um certo apoio, você não tem como reagir. Não tem. Tudo se volta contra você e qualquer coisa que você faça, você vai ser limado. Como o Grafite teve a carreira dele como um profissional de futebol totalmente comprometida depois que ele denunciou a questão do racismo. É verdade. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista, um bate-papo. Passaríamos o dia todo aqui, entraríamos pela noite, mas eu sei que Tobias tem muito compromisso, já está com o seu horário estourado e o nosso tempo também, né? Eu quero abrir para o meu amigo fazer as suas considerações finais. Lemuel, é uma alegria e uma tristeza estar aqui hoje, né? É uma alegria porque é sempre bom conversar contigo, falar de futebol, mas também é muito difícil porque a gente está falando de coisas que são difíceis de ouvir, mas que se faz necessário também a gente reverberar isso, porque a gente começa a entender como funciona essa máquina. E para a gente combater ela, a gente só consegue combater, só consegue nos tornar, pelo menos o nosso microcosmo, um lugar melhor para se viver, se a gente debate sobre esses assuntos. E assim, eu venho mais uma vez agradecer a vocês sobre a oportunidade de deixar registrado esse momento, desse diálogo, e lembrar também para todo o seu público que essa luta não é restrita às pessoas negras, assim como o machismo, lutar contra o machismo não é das mulheres, é de nós homens, né? Nós homens temos que lutar contra todos os tipos de violência de qualquer ordem que for, de sexualidade, de gênero e também de raça. Então, se a gente não pensar de uma forma também coletiva, a luta tem que ser coletiva. Nunca ela vai ser individualizada, ela nunca vai gerar efeitos positivos se a gente não pensar de uma maneira coletiva. E, mais uma vez, obrigado. Estarei sempre à disposição para falar sobre futebol, música ou qualquer outra coisa que venha e que a gente possa trocar alguma ideia. E obrigado a vocês que tiveram paciência de nos ouvir até agora. Obrigado a Tobias, obrigado a você. Mas antes de encerrar, tenho que pedir novamente, né? Se inscreva no canal, acione o sino, compartilhe a nossa programação nos seus grupos. Ficamos por aqui e retornaremos na quarta-feira com mais um programa História Atual. Um forte abraço a todos e a todas e até o próximo programa.